Continuando o nosso assunto aqui, a gente falando sobre ativismo, falando sobre militância, como se descobrir militante? Como é que foi isso para você, assim, o porquê disso tudo? É, o caminho que me levou para a militância foi exatamente ser uma pessoa questionadora, né? De se deparar com essas discrepâncias sociais que a gente enfrenta diariamente, desde muito novo. Questões de por que uns têm tanto, outros têm poucos. Buscar esse entendimento como pessoa e participante ali foi o caminho que me direcionou. Isso começa dentro das escolas, onde eu desde muito cedo participei com os professores em lutas de aumento de piso salarial, em manifestações, né, que eu entendia pelo modo que eu vivia, pelo ambiente que eu me encontrava, que eram pautas muito importantes, sim, que precisavam, sim, desse olhar de necessidade. E como a educação não podia ficar por fora disso, juntamente com a cultura, que é o que nos forma também, a capoeira também com esse olhar de marginalização, né, que ela tem, que ela recebe bastante. Até hoje é engraçado, às vezes pensamos que não, mas sim. É, São os dois caminhos que me levaram a ser militante, a querer entender como de fato funciona o sistema ali de dentro, do seio da coisa, o que eu posso fazer, qual pode ser a minha atitude, o que eu posso colaborar com a minha comunidade mais próxima para mudar esse quadro. Seja um trabalho de formiguinha, aquela política conversada com colegas numa roda de tereré, ou numa roda de cerveja, chopp, não importa quem seja, mas levar questionamentos, pautas importantes, coisas que a gente está vivendo, desde uma rua que não tem dado muita atenção, ou um postinho de saúde que eu frequento, é do meu bairro, eu estou ali, eu estou vivenciando essas políticas, sejam boas ou sejam falhas. Então, nada melhor do que eu que vivencio aquilo ali para falar disso, para levar essas demandas, para falar desse assunto e pedir e cobrar, né? Então, através desses caminhos, conhecendo também essa mobilização em prol da cultura no Brasil, que tem sofrido bastante, né, nesse período pandêmico, o setor cultural sofreu bastante. Então, foi um momento também de grandes aberturas de mente para encontrar-me dentro desse meio político, que é a cultura barra educação, não desmerecendo aos outros segmentos, mas acredito que cada um acaba se encontrando entre meios. E por vivenciar a cultura, por fazer eventos, por promover projetos sociais de integração e ver a dificuldade que é realizar ou algo que poderia já ser efetivo, já ser feito, não precisar ser criado é, morosamente por uma pessoa ou outra a cada 4, 5, 6 anos, mas poderiam ser projetos políticos que poderiam ser implementados de subconsequências para acontecer todos os anos. Então, assim, me encontrei nesses meios com essas dificuldades e foi esse caminho hoje que me levou a estar hoje como secretária estadual da JPT, né, Juventude do Partido dos Trabalhadores. Faço parte dessa juventude na qual me orgulho muito pelo trabalho que viemos fazendo junto, que temos nos mobilizando bastante, unindo forças com outras juventudes aqui do nosso município para ir em prol de um único objetivo, seguindo essa linha de que a junção, unir forças em prol de algo maior, é sempre muito bem-vinda. Então, temos feito esse tipo de trabalho em conjunto, buscando conscientizar, politizar mais e trazer juventudes mais interessadas em falar e fazer políticas por um outro ângulo, porque a gente vive e faz política a todo momento, Sim. né? Geralmente é aquele velho bordão que política, futebol e religião não se discute. A questão da política, você concorda que não se discute política? Pelo contrário, tanto um como outros devem ser se discutidos sim a todo momento, porque como eu posso me calar diante de uma situação que não favorece a minha existência, a existência dos meus próximos, seja pela a minha cor de pele ou seja pela minha consanguinidade. Então,
como não vou discutir algo que é melhor para mim e para o meu próximo, que é visões diferentes, a gente não pode ficar numa bitola uma vida inteira e só olhar aqui. Tem que olhar as perspectivas, então tem que Deixar ser o discutido. respeito, a compreensão, né? Seja Isso, muito sempre. o respeito. E assim, vamos falar um pouco de capoeira, né? Eu sei que é sua grande paixão. Há quanto tempo você já está nesse segmento, eu chamo de esporte, cultura, porque também é um esporte, né? Olha, na capoeira eu comecei, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu tô com 30. Mas, epa, nossa, toda essa vida aí fazendo capoeira, nesse período, eu tive uns 4 anos que eu fiquei parada aqui já na cidade de Rondonópolis, parada sem treinar, sem mobilizar nada, porque eu estava presa em outros compromissos, conforme a gente vai amadurecendo, seguindo outros caminhos, um pouco do estudo, vai aquela parte de se organizar, né? Ainda estava entendendo como é que eu fazia para me organizar em tanto tempo, tanta coisa. Então, não estava batendo horário. Eu acabei ficando uns 4 anos, assim, parada nesse período. Mas eu comecei com 9 anos de idade lá em Goiânia, que eu sou natural de Goiânia, né? Mas já tem 13 anos que eu moro aqui em Rondonópolis, então, né? Rondonópolitana de coração, né? Aquele velho bordão, né? Que eu detesto ouvir Quem aqui. bebe da água do Rio Vermelho sempre volta. Esse, exatamente, o próprio. Né? Mas hoje falo ele para os demais que chegam, porque, menina, esse negócio é de verdade, É de viu? verdade. E assim, Valéria, você como mulher negra, militante, religiosa, capoeirista, como é lidar com tudo isso? Já sofreu algum tipo de preconceito por ser negra, por ser da capoeira, ou por ser militante, por ser do PT, por ser religião de matriz africana? Como é que é isso aí? Eu Acontece muito? sinto que nasci com um alvo nas costas, talvez responderia muito bem, porque sim, não vou falar, não vou maquiar, porque machismo tem em todo lugar, em todos os espaços, né? É, eu não posso também maquiar situações e falar, não, todo mundo é tranquilo. Não, a gente tem sim aquele preconceito, a gente tem sim aquele racismo, que as pessoas insistem em dizer sobre racismo velado, né? Mas eu vou continuar falando, a gente tem esse racismo estrutural, acontece, são bordões do dia a dia. Então, se eu falar não, vou estar maquiando e vivendo num mundinho que eu já saí tem um tempo, porque eu fiz parte dessa bolha. Então, desconstruir todo esse processo sobre me enxergar como mulher preta e ter essa firmeza de falar isso, porque às vezes me senti não retinta o suficiente para ser preta, nem branca o suficiente para ser branca, me senti num limbo durante um período. Então, se encontrar e se ver com propriedade de falar, sim, eu sou uma mina preta, sim, eu sou capoeirista também, que é um meio muito patriarcal, que não deveria ser, porque a capoeira ela é matriarca, assim como o candomblé. Mas as nossas maiores figuras de representatividades que conduzem os homens, né, dentro da capoeira. Então, a inserção da mulher na capoeira é uma luta constante, né? Geralmente, no meio de 20 capoeiristas homens, vai ter 2 mulheres. E isso é um número muito real em qualquer você buscar em alguma atividade. Você vai sempre ver essa... Grande diferença, né? sim, muito, muito discrepante, assim. Então, permanecer é uma luta. Ter o preconceito por ser uma mulher, não apenas por ser uma mulher preta, mas também a partir do momento que a gente começa a se enxergar e a se posicionar, você passa a ser também enxergado com outros olhos de que é ríspida, é arrogante, ou esses termos mais pejorativos. Mas não é só porque você tem a segurança de falar do que você não aceita, do que você quer. E ter essa segurança num mundo tão preconceituoso, tão racista, né? E ainda ser LGBTQIA+, com todo, assim, Todos os predicados, né? para o laço de arco-íris, né? Que é para fechar. Eu sou o pacote perfeito, o alvo do preconceito, mas estou aqui resistindo firme. E vai continuar. Sempre. E como é que é para você lidar com todas as situações?
a gente deixa um pouquinho de lado e vamos entrando para dentro do sagrado. Como é que é a Valéria dentro do sagrado? Quanto tempo iniciada? Por quem foi iniciada? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu fui iniciada pelo Babá Edecelê, minha casa de candomblé em Mineiros, Goiás, né? Eu nasci no ano de 2018, no dia 11 de março, minha segunda data de aniversário, que no dia 24 é meu nascimento de vida, né? E o outro nascimento do orixá. E passei 8 anos aqui na cidade, conheci algumas casas também, conheço bastante babás, iás aqui. Tenho muito apreço, carinho por muitas pessoas aqui, graças a Deus. Sei entrar e sair. Acredito ter carregado bastante amigos nesse caminho. E bolei numa festa, né, de Obaluaê, nas flores de Obaluaê. E nasci para o orixá. De fato, renasci mesmo, um novo nascimento. Nasceu uma pessoa diferente, uma pessoa mais posicionada também, mais centrada, que, né? E nascer para o orixá, esse meu encontro com o orixá é um encontro muito mágico, porque eu cheguei também com os predicados do preconceito, que eu nasci num berço cristão, e eu cheguei fantasiando tudo, tentando entender, mas, ao mesmo tempo, presa a esses conceitos antecipados que também me foram criados, me foram colocados. Então, entender que A e B têm as suas diferenças e que dentro de cada diferença tem o seu respeito, porque a minha verdade não é absoluta. Então, conhecer isso foi uma maneira mais linda do orixá direcionar a minha vida para entender também o próximo, entender as nuances da vida. Hoje, né, vou fazer 6 anos de santo, nessa brincadeira. A gente pisca o olho, passa, mas eterna é Yaô, né? Estou aqui. Falar de orixá, para mim, é muito difícil e, ao mesmo tempo, muito mágico, porque é algo que mexe muito comigo, porque eu sinto o Logum muito vívido em mim. Sou dofona de Logum Edé, né? E sinto ele muito presente na minha vida, a cada momento, cada passo, principalmente naqueles mais difíceis, né? Então, orixá para minha vida, orixá é tudo que se move, é o ar que eu respiro, é o meu jeito de conduzir, é a paciência que eu ganhei, assim mesmo, né? Foi o orixá que trouxe a paciência, a calmaria, a temperança. Trouxe muito isso para a minha vida, que eu sempre fui muito elétrica, muito... gostava de uma rua, de muita bagunça, sempre muito em excesso. Então, acaba não sendo tão saudável. Então, a temperança, esse dendezinho com um pouco de mel é muito bom, né? É assim, conforme as também vão se passando seus anos, passando seus tempos, as pessoas passam a se amadurecer, né? Eu perguntei mais porque muita gente conhece a Valéria, sabe que ela é do candomblé, sabe que ela é capoeirista, mas não sabe um pouco da história da Valéria, né? Então, assim, é gostoso a gente saber um pouquinho da história do nosso próximo, que a gente gosta, principalmente a pessoa que, de certa forma, é pública, né? Formadora de opiniões. E como você mexe com crianças, muitas crianças, como é lidar com isso? Porque eu sei que tem aquelas que estão com conflito interno, que, como LGBTI+, que você também, que eu também sou, a gente sabe que esses jovens de hoje, se não tiver como é que eu vou dizer? Dizemos uma assessoria, né? Não tiver uma orientação melhor, a gente não sabe o que será deles. Como é que é lidar com isso aí? Olha, lidar com criança é uma eterna caixinha de Pandora. Sempre vai ter uma surpresa diferente, uma ação diferente. E isso é muito gostoso também. Porque eu costumo dizer que eu gosto muito de dar aula para criança, porque a criança, ainda assim, ela te escuta, você é um ponto de atenção e de referência para aquela criança, você é espelho. E eu sou uma mina que tenho tatuagens, que uso piercing,
e que às vezes tem essa linguagem bem mais jovem para falar com as crianças, mas também tem uma autoridade de não para ser autoritária, mas uma autoridade de respeito, de ter uma troca com essas criançadas. Então, assim, a cada situação que acontece, você precisa ter um jogo de cintura. E, às vezes, esse jogo de cintura não é um jogo de cintura que você calculou, que você esperou, que você estudou para aquele momento. Ele simplesmente acontece e você tem que se rebolar e ver o que dá e respirar para dar tudo certo também. Estou falando isso porque eu tive uma experiência com um aluno de 6 anos de idade que chegou com a blusa torcidinha assim, com um shortinho puxado para cima, mais curto, e estava com um lápis no olho e tal, e chegou, e todas as crianças estavam ali tirando um sarro, né, fazendo aquela recepção ruim, né? Mas ele chegou em mim muito nervoso: professor, eu não aguento, eu já falei para esses meninos, eu só nasci errado, eu nasci errado. E aí estava uma psicóloga do meu lado, que estava mais em choque ainda com a coordenadora do outro. E eu peguei essa criança e falei: vem aqui com a tia. Eu levei na frente do espelho, que foi minha primeira reação. Ninguém me orientou a fazer isso, ou eu li em algum lugar. Mas foi minha primeira reação. Diria uma reação mais humana do que até de uma orientadora. Mas peguei, levei ao espelho e falei assim: o que você enxerga? Conta para a prof. Falou assim: eu enxergo uma menina que nasceu num corpo de menino, e isso está tudo errado. Deus só errou aí. Então, uma criança de 6 anos que chega para mim e fala isso, como responder a essa altura? Bem complicado. O que eu vou fazer? Eu só pude dizer que ela era linda, mas que, infelizmente, os coleguinhas não compreendiam aquele momento, que era um caminho doloroso, porque a gente tem amigos que vivem exatamente essa fase, porque a LGBT tem várias N histórias, Sim, sim. né? N segmentos. Então, quem vive esse segmento, você tem um amigo, você conhece alguém, sabe que não é fácil lidar com isso. Imagina uma criança de 6 anos falar para você que nasceu no corpo errado. E eu estava ali só para dar aula de capoeira, para ensinar a tocar um pandeiro e sair com uma lição de vida magnífica, gigante. Hoje em dia, eu acho que essas crianças de hoje, eles já sabem o que quer, já nascem sabendo o que quer, né? Então é bem complicado. E já chegou de acontecer deles perguntarem sobre a religião, ter curiosidade de querer ir na religião. Como é que é isso aí? Então, eu sempre tive muito receio. Eu costumo dizer o seguinte: eu não convido. Eu não sou a pessoa que te convida. Eu sou do axé, mas eu não te convido. Mas por quê, Valéria, que você não convida? Porque quem me convidou foi o orixá. Então, se for para você estar lá, ele vai te levar até lá. Isso é certo. Então, eu não convido. Então, eu sempre tive também o cuidado de falar de religiões de matriz africana, de transparecer esse conhecimento bem didático, bem próximo à historiedade da capoeira com a religiosidade, e passar de forma bem mastigada, bem histórica, bem aula teórica mesmo, como conteúdo dentro da capoeira, porque faz parte conhecer, entender a história, da onde que vem. Ah, professora, mas os famosos bordões. Mas o que é macumba? Mas lá não é cheio de demônio que faz mal para o outro? Por que a senhora é tão boa com a gente? Por que a senhora vai num lugar tão ruim? Eu já escutei isso. Mas vem cá, meu bem, senta aqui todo mundo. Faça uma rodinha ali, porque a dúvida de um é a dúvida de outro também. E às vezes um só tem mais coragem de perguntar o mais desaforo, né? Sim. Então, faça uma rodinha, vamos falar. Você acha que é isso? Por que você acha que é isso? Ah, porque minha mãe falou, alguém falou, o menino na rua falou, e isso é do mal, isso prejudica o outro. Venha cá. A sua fé é quem vale. A maldade está no coração da pessoa. Ter o conhecimento. Você sabe como pegar uma arma e matar alguém, certo? Ter o conhecimento de fazer isso não quer dizer que você tem o direito e o dever de fazer isso, né? Então, a maldade está na onde? Na arma, ou em quem empunhou ela e tirou a vida do próximo. Assim, a nossa fé é a nossa arma. Em que eu emprego a minha fé, eu sou atendida, né? No que eu peço para o meu próximo, eu sou acolhida.
Então, que eu tenha a decência de pedir coisas boas, né? A tranquilidade de trazer essas energias positivas. Então, não é sobre a religião, é sobre a pessoa que frequenta a religião. Porque não adianta eu estar também na igreja e falando mal da vida da irmã, não. É bem isso. E o que você diria para quem está nos assistindo sobre o preconceito, sobre como agir, como se defender um pouquinho? Só para a gente finalizar, qual que é o recado que você deixa para quem sofre disso muito? Para quem está sofrendo um preconceito, ou para quem sofreu, ou para quem vai sofrer, porque isso é uma situação constante. O recado que eu dou é: não se cale. Não, nem que seja para falar para você escutar, para você gravar a sua voz e se escutar, ou para você escrever em algum lugar e depois ler, ou para você compartilhar, que seja com um terapeuta, que seja com um amigo, confidente, com a mãe, com alguém, mas não deixe de externar. Externar é o caminho. É isso aí, pessoal. Não se calem. E mais uma vez, obrigado, Valéria, tirar um pouco do seu tempo para nos abrilhantar, dividir com nós um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado a você que esteve aí conectado com a gente. Continue sempre conectando, vamos estar sempre trazendo algum assunto, sempre trazendo novidade para vocês. E é isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Exame possa abençoar, trazer prosperidade, caminhos abertos. E mais uma vez, muito obrigado, Valéria. Eu que agradeço, Colofé a todos. Muito obrigada por ter passado esse tempinho aqui com vocês. Obrigado, meu irmão. Cadê eu? Boa noite.